o assunto que a gente vai tratar hoje é sobre os estados físicos da matéria e as suas características. Logicamente, todas as unidades que nós estamos trabalhando, a gente está dividindo em duas partes, ou seja, em 2 dias, em 2 aulas duplas, né? Então, hoje a gente vai ver a parte 1, e a parte que fala realmente sobre o conceito de estados da matéria. Na parte 2, a gente já começa a ver uma química um pouquinho mais aplicada para gráficos, ver um gráfico do estado da matéria, mas essa aula de hoje ela tem que ser muito bem consolidada, tem que ser muito bem entendido o que é estado da matéria, tá? E aí, eu começo com essa imagem aqui. Lembra que o professor fala que a química, como ela é muito abstrata, né? Na realidade, 80% dos assuntos da química é abstrato, ou seja, o que é abstração? Eu preciso imaginar as situações, ela não está aqui na minha frente. E uma dessas coisas, né, um desses assuntos da química é o que? É o estado da matéria, onde ele vai passar nos 3 estados, né, sólido, líquido e gasoso, né? Então, sólido, líquido e gasoso, nessa conversão aqui, daí ele, ó, olha o que eu coloco aqui, ó. Eles são conversíveis entre si, ou seja, eles, como se fosse uma conversa, eles se conversam, né? Eles mudam de um estado para outro. E aí eu posso adiantar para vocês que a água, o nosso solvente universal, a água é a única substância que nós encontramos aqui no planeta, praticamente numa faixa de temperatura ideal, que seria de 0 até 100 graus, factível de acontecer aqui na nossa superfície. É a única substância que vai ser encontrada nos 3 estados da matéria: no sólido, no líquido e no gasoso. Ah, mas as outras não acontecem? Acontecem, mas, por exemplo, para eu volatilizar, ou seja, para eu transformar um ácido em um gás ou em um vapor de gás, que seria o estado gasoso, eu tenho que fornecer muita energia, eu tenho que esquentar muito esse cara lá para ele passar para o estado gasoso. E aí, pessoal, esses 3 estados da matéria aqui, sólido, líquido e gasoso, ele acontece com as substâncias que estão aqui, ó. Então, entre eu e vocês existe uma coluna de ar, por exemplo, se a gente tivesse ao vivo aí, né, lá na lousa, eu tô lá na lousa, entre eu e vocês tem uma coluna de ar, tem nitrogênio, tem oxigênio, tem CO2, então são gases. Esses gases estão no estado gasoso. Na minha frente tem um plástico aqui que é do computador. Isso aqui é um polímero. Esse polímero está no estado sólido. Tô tomando aqui meu cafezinho aqui, ó. Aqui dentro tem uma água com café, princípios ativos de cafeína, que está no estado líquido. Então, por que esses caras estão no estado líquido e não estão no sólido? Por que estão no sólido e não estão no gasoso, por exemplo? Porque tem a relação com esses carinhas que estão aqui dentro, ó. De quem é essa substância formada? Se a gente entender esse estado aqui, ó, para a água, onde a gente vai estudar a água, vocês entendem a maioria das substâncias. Por que esse cara é sólido? Por que esse cara é líquido? Então vamos ver aqui, ó. Isso aqui é uma nuvenzinha, ó. Aqui eu tenho um bloquinho de gelo, vamos dizer assim, e aqui eu tenho uma água líquida. Essa substância que eu chamo de água, ela é formada por algumas partes aqui dentro, ó, que vamos considerar como se fosse essa bolinha aqui, ó, todas bolinhas azuis, tá? E o que é essa bolinha azul que é formada aqui, essa nuvenzinha de água ou bloco de gelo? Essa nuvenzinha aqui, ó, é formada por 2 átomos. Lembra? Tudo que está aqui à nossa volta é formado por átomos. Aquele átomo da tabela periódica. 118 átomos a gente tem na tabela periódica, mas somente 92 são, vamos dizer assim, naturais, que eu encontro na natureza. O outro restante é praticamente sintetizado em laboratório. Agora, essa nuvenzinha que é formada com essa bolinha aqui, ó, como se fosse pecinhas de Lego aqui, ó, formando uma nuvenzinha, eu estou construindo ela, é formada por 2 átomos, hidrogênio e oxigênio.
A gente vai começar a estudar esse cara aqui, ó, que é o menor átomo possível, que é o hidrogênio. Quando ele se combina com um átomo de oxigênio, ele forma H2O. Agora, ele precisa de 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Formou aqui, ó. Então, o que eu quero mostrar para vocês, logicamente que a gente vai estudar muito isso aí, que essa bolinha que está aqui, ó, ela pode ser uma molécula de hidrogênio, uma molécula de oxigênio, que se formaram, se fundiram, fizeram uma ligação química. Essa ligação a gente chama de covalente. Fizeram uma ligação química e formaram a molequinha de, cadê aqui? Uma molequinha de H2O. Então, uma nuvem é formada por moléculas de H2O. Um bloquinho de gelo é formado por molequinhas de H2O. O líquido, a água líquida, é formada por molequinhas de H2O. Agora, como que elas estão organizadas ali dentro? É isso que define o estado da matéria. Se elas estão espaçadas, ou seja, longe uma da outra, ela continua sendo molequinhas de água, mas ela está mais afastada uma da outra. Ela está no estado que a gente chama de gasoso. Se elas estão muito juntinhas, uma em cima da outra, uma do lado da outra, igual a que está aqui, ó, ela está no estado sólido, ou seja, uma agregação, ou seja, uma está em cima da outra. Se ela não está muito afastada, não está muito junta, mas está mediano, ou seja, tem um espaço entre elas, pensa nessa molequinha de água como essa bolinha aqui, ó. Essa molécula de água como essa bolinha. Se ela está um pouquinho mais afastada, o que acontece? Ela está no estado líquido. E aí a gente vai ver como que essa molécula que está mais ou menos assim, se ela passar para um outro estado, ou seja, passar para um estado que aumenta essa distância entre uma molécula e outra, eu chamo que ela vai passar para o estado gasoso, de líquido para gás. Se ela está assim, no líquido, ou seja, tem uma distância entre elas, se ela passa a se aproximar mais, eu digo que ela vai para o estado sólido. Tudo bem, pessoal? E aí, veja só, essa reação aqui, ó, é a formação da molécula de água. Aqui o Papai do Céu já mandou pra gente isso aqui, vamos dizer assim, ó, o hidrogênio tá ali, o oxigênio tá ali, eu vou ligar ele para vocês e vou formar a molécula básica da vida, que é a molécula de água. E aí, quando eu tenho um copo como esse aqui, assim, ó, cheio de água, eu tenho bilhões, trilhões de molequinhas, como se fossem esses pontinhos azuis aqui, ó. Bilhões, e aí elas estão interagindo. Se ela está no estado líquido, ela está mais afastadinha. Se ela está no estado sólido, ela está uma em cima da outra. Se ela está na forma de gás, ela está mais afastada. É isso o conceito de estado da matéria. Ah, mas vale só para a água? Não, vale para todas as moléculas. Todas. Se a gente entendeu da água, a gente entende para todas as moléculas. E aí eu quero trazer para vocês que, na realidade, a reação de formação de água não é átomo por átomo, mas sim molécula de H2 e moléculas de O2. E aí eu formo uma molequinha de água. E da onde que surgiu isso, pessoal? A gente vai começar a estudar um pouquinho mais à frente o que a gente chama de modelos atômicos. Olha só, antigamente, há 500 anos antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo, os filósofos pensavam como que as coisas eram formadas, como que a água era formada, como que um vegetal era formado, como que um animal era formado, por que ele crescia, por que tinha aquela aparência. E aí um cara chamado Demócrito, ele pegou um gravetinho, na realidade veio antes com Leucipo, que eram filósofos gregos, ele pegou um gravetinho, quebrou o gravetinho no meio, do meio ele quebrou novamente, ele foi diminuindo o tamanho desse gravetinho. E aí ele chegou numa partinha muito, muito pequena, que ele falou, opa, eu não consigo mais quebrar aqui. Isso aqui é muito, muito pequeno, não tem nenhuma faquinha para cortar. E aí ele disse o seguinte, ó, eu acho que todas as coisas, vegetal, animal, mineral, são formados por uma partícula muito, muito pequena, um pedacinho muito pequeno que eu não consigo mais cortar ele.
e aí ele chamou de átomo. Então, o que é um átomo? É uma partícula muito, muito pequena. A palavra átomo, tomo, quer dizer corte, e á quer dizer não. Então, uma palavra que não, uma partícula que não tem corte. Eu não consigo dividir mais ela. Na realidade, ele estava com meia verdade ali, porque o átomo é muito, muito pequeno, é o que forma tudo. Isso ele acertou. Mas que o átomo era indivisível, ou seja, eu não conseguia cortar mais, eu não conseguia separar partes do átomo, isso aí ele errou, porque os átomos foram e eram divisíveis, tá? Eles são formados por algumas outras subpartículas. E aí, pessoal, um cara chamado, vou pôr o nome dele aqui, não. Um cara chamado Dalton, John Dalton, depois de quase 2.000 anos dessa teoria, por volta aí de 1800, mais de 2.000 anos, 1800 mais ou menos, a gente falou de 400 anos antes de Cristo, e aí a gente conta mais, aí Cristo nasceu, a gente conta mais 1.800 anos, então 1.800 mais 400 dá mais ou menos 2.200 anos. Essa história ficou parada, e aí surgiu um grande químico, né? Ele disse, não, eu acho que realmente as coisas são formadas de átomo, e esse átomo ele é tão pequenininho que ele parece uma bolinha de gude, uma bolinha de sinuca, uma bolinha muito densa, que aí a gente começa a chamar assim, isso aqui é um átomo, um átomo com uma bolinha, isso aqui, na realidade, ele está fundido aqui, uma bolinha, mas são bolinhas brancas e bolinhas vermelhas, E daí, ele fala assim, sabe como que é a molécula de água? A molécula de água é formada por hidrogênio e oxigênio. Sabe como que é? É dessa maneira aqui, Eu vou pegar 2 átomos de hidrogênio com 2 átomos de oxigênio e vou fazer uma estrutura como essa. A molécula de água é isso aqui, é uma bola grande vermelha, que eu chamo de oxigênio, e 2 bolinhas ligadas, tá vendo? Essas 2 bolinhas aqui, é do hidrogênio, essas 2 bolinhas do hidrogênio. Pessoal, 1.800, tá? 1.800. Quer dizer, se a gente botar aí 220 anos atrás. É assim que John Dalton, que vai fazer o nosso primeiro modelo atômico, é assim que ele imaginava que era uma molécula de água. Então, na hora que ele via essa água no estado líquido, ele falava, opa, aqui tem umas molequinhas que são essas figurinhas aqui, só que nesse formatinho aqui, Por que é diferente? Porque está formado por 2 átomos, hidrogênio e oxigênio. Hidrogênio pequenininho, bolinha pequenininha, branca, e o oxigênio com uma bolinha um pouquinho maior, vermelha. E, na realidade, em função do tamanho do átomo. Até isso o cara acertou, né? Mas o que eu quero mostrar para vocês, nesse primeiro modelo, olha só, ele formulou o primeiro modelo atômico em 1800, tá? 1800 e pouquinho, 1802. Então tá aqui o nascimento dele, 1766, e ele morreu em 1844. Olha como que ele dizia que eram os átomos, Eram bolinhas, bolinhas fechadas, bolinha com cruz, bolinha com símbolo no meio, e aí quando fazia as ligações, olha aqui, 2 átomos ligando, né? Pode ser esse átomo número 4 com esse cara que tá aqui, o número 2. Então, precisaríamos decifrar quais eram esses átomos aqui, que não dá para ver. Mas isso aqui era um esboço dele, original, como que ele imaginava que as coisas estavam ligadas. Aí ele dizia o seguinte, isso tá na apostila de vocês aí, Lá na página 559, ele diz o seguinte, lá no meio, ele diz assim, para Dalton, né, para John Dalton, que era um químico, um conjunto de átomos de mesma massa e tamanho apresentava as mesmas propriedades e constituíam um único elemento, né? Constituíam um elemento químico. E a combinação desses átomos originaria as substâncias diferentes. Então, por que eu tenho as coisas hoje aqui? O plástico na minha frente, o líquido, o sólido, o gás que está aqui, O gás, né? Essa atmosfera que tem bastante nitrogênio, bastante oxigênio.
Por que que isso é formado? Porque é formado por átomos que se ligaram. Átomos que se ligaram dessa maneira aqui, ó, como bolinhas, esferas maciças, tá? E aí, ele diz o seguinte, o John Dalton já representava assim, ó, o hidrogênio já era descoberto. O hidrogênio é como se fosse uma bolinha pequena, cinza. O oxigênio, né, tá aqui o símbolo do oxigênio, é uma bolinha um pouquinho maior. Quando eu encontro dois átomos de hidrogênio com um átomo de oxigênio, ou seja, duas bolinhas pequenas com uma bolinha vermelha maior, né? Tá aqui a representação que o oxigênio é maior do que o hidrogênio, e lá na frente a gente vai quase 50, 60 anos depois dessa formulação, a gente vai ver que realmente o átomo de oxigênio é maior em termos de tamanho do que o átomo de hidrogênio. Então, se eles fizerem uma ligação, ou seja, se ligarem, chegar um pertinho do outro, eles vão formar uma molequinha de água. Tá aqui, ó. Essa molequinha de água aqui, ó. Tudo bem? E aí, pessoal, feito isso, a gente forma todas, ó. Pensa, imagine o professor tá falando aqui, ó. Todas as substâncias que nós temos até hoje são feitas de moléculas, principalmente as orgânicas. Então, o plástico que está na minha frente aqui, o papel, o tecido, tudo, o armário que está na minha frente, os gases que eu não estou vendo. Aqui, ó, na minha frente, aqui, ó, tem 78% de nitrogênio. 21% de oxigênio, ele está aqui, ó. É esse gás que eu estou respirando. E como que é formado esse gás? Esse gás oxigênio. O mesmo que está indo lá para Manaus, o mesmo que as pessoas precisam para respirar quando estão internados. São duas bolinhas vermelhas grudadas uma na outra de oxigênio, de átomos de oxigênio. Então, juntou duas, eu tenho o O2. É o oxigênio molecular, é o oxigênio da vida aqui, tá? Então, ó, tá aqui como que eu represento. Então, essas duas bolinhas, vocês vão ver que a gente não faz mais com bolinha, né? A gente já representa uma molequinha de água dessa maneira aqui, ó, que a gente chama de fórmula química. Qual que é a fórmula química da água? H2O. Por que, professor? Porque dois átomos de hidrogênio se ligou, ou se ligaram, né, no português correto, se ligaram, esses dois átomos de hidrogênio se ligaram com um átomo de oxigênio, formando uma molécula. O que é molécula? Molécula é a ligação entre, no mínimo, dois átomos. Ligou oxigênio com oxigênio, ligou uma molécula de O2. E aí, uma molécula de oxigênio. E aí, pessoal, olha só, quando a gente entende essa definição do que é uma matéria, e a gente vai estudar mais fortemente isso, então, todas as coisas são formadas por matéria, e essas matérias são formadas por átomo. Tá? Se a gente pegar a definição de matéria, o que é matéria? É tudo aquilo que tem uma massa e ocupa um lugar no espaço. Tudo bem? A gente vai definir isso, se já não definiu isso em aulas anteriores. Agora, do que é formada a matéria, professor? Eu quero saber o que é formada a matéria. A matéria, como toda a matéria, tudo que vocês estão vendo aqui, são formadas por átomos. Mas como que esses átomos estão lá dentro? Esses átomos se ligaram e formaram uma molécula. E aí essa molécula tem essa formação aqui, ó. Olha a molequinha de água, ó. Molequinha de água, ó. Tudo isso aqui, ó. Vermelho, oxigênio, hidrogênio, hidrogênio. Acompanha com o mouse aqui, ó. Ela está no estado sólido. Ela está no estado líquido. Ela está no estado gasoso. Perceba, no sólido eu tenho a formação de uma organização. Aqui é um retículo que a gente chama. Aqui é como se fosse cristais, né? A água se solidifica na forma de cristais. Ela vai se organizando e forma o sólido, a água. Outros também fazem, mas a maioria, para a gente estudar, vamos pegar o exemplo da água.
No líquido é um meio mais desorganizado. Eu tenho uma molécula do lado da outra num espaço, vamos dizer assim, relativamente curto. Tá aqui, ó, esse é o exemplo. Aqui, pessoal, é como se eu tivesse dado um zoom, né? Pego um microscópio potente, uma câmera de celular potente e venho aqui e dou um zoom, tá? E aqui, ó, aqui tem uma chaleira, né? Tá esquentando a água e a água tá saindo aqui, ó. A água está saindo na forma de vapor, ó, vapor. E o que que acontece aqui, ó? Se eu der um zoom aqui com a minha câmera do meu iPhone, super, eu vou lá, eu vou ver que as molequinhas de água, elas estão mais afastadas. Ou seja, elas querem ir embora, cada um ir para um canto, cada um ir para uma região. Elas estão perdidas. Continua sendo moléculas de água, pessoal, mas elas não estão mais no estado líquido e o sólido. Beleza? Então esse é um zoom. Quando eu faço esses 3 estados da matéria, ó, sólido, líquido e gasoso, eu tenho algumas diferenças em algumas propriedades físicas desse material. Química não. Eu vou adiantar para vocês. A mudança de estado não interfere na composição química. O que é composição química? É a fórmula química desse cara. Eu não deixo de mudar, eu não deixo de ter o H2O. Todos aqui são H2O, 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 H2O. Eu não mexo na composição química. Porém, se eu tenho diferentes estados da matéria, diferentes estados sólido, líquido e gasoso, são só 3, eu mudo as propriedades físicas. E aí eu tenho 2 propriedades físicas, a macro e a micro, ou submicro, né? Submicro é abaixo da micro ainda. Macro é isso que a gente está vendo aqui, ó. Eu estou vendo o meu mundo da forma macro. Estou vendo minha pele aqui, ó, na forma macro. Se eu começar a dar um zoom lá no meu folículo, lá do pelo, lá, por exemplo, começar a olhar, eu estou vendo no mundo microscópico, tá? Eu tô lá, tô pegando com uma lente ou um celular ou um microscópio, por isso que chama microscópio, porque eu pego uma placa, por exemplo, que eu não consigo ver nada, a hora que eu coloco no microscópio eu consigo ver vários bichinhos, várias bactérias, vários micro-organismos ali, então é micro. E aí eu digo o seguinte, no macro eu mudo 2 formas específicas, o volume e a forma, tá? E no microscópio eu mudo o quê? A parte molecular e atômica. Não o átomo, mas sim como que ela está rearranjado aqui. Tudo bem? Então, ó, macro, quando eu passo de sólido para líquido, eu perco, ó, aqui é o volume definido pelo congelamento, então um bloquinho de gelo. Se eu deixo essa água derreter, ou seja, se ela passa por um estado de fusão, que a gente chama, eu vou mostrar isso para vocês, ela vai ficar líquida. E aí, a hora que ela fica líquida, ela muda o quê? O volume e a forma. Aqui, ele está no estado líquido, eu aqueço esse cara lá no fogão, ele vai passar por estado de gás. O que eu estou mudando? O volume e a forma. O volume, porque eu aumento o volume desse gás, e a forma porque ela estava em estado líquido e foi passar para gás, tá? Então vamos ver aqui, ó. Isso aí tá na apostila. Pega lá, ó, na página 561, tá? Eu estou mudando as características macroscópicas. Então, quais são? Quando eu tenho sólido, eu tenho forma própria, eu tenho volume fixo. Não tá aqui, ó, o volume é fixo, ó. O volume é o volume do bloquinho de gelo, onde eu fiz o congelamento dela, tá? Ela não flui espontaneamente. O que ela não flui espontaneamente? Se eu botar um gelo aqui, ele não fica derramando, ele não vai cair, não vai ficar escorregando, né? Tudo bem que o gelo escorrega, mas o que ele quer dizer é que não é fluido. Se eu colocar um gelo num cano, por exemplo, esse gelo não vai passar ali, ele não vai ser fluido, tá? Fluido a gente está fazendo relação com líquidos. E aí, ó, o líquido agora sim, ó, o líquido adquire a forma do recipiente, tem um volume fixo. Qual que é o volume? O volume do recipiente, tá? Não sofre compressão, depois a gente vê isso.
e apresenta fluidez, ou seja, um líquido é fluido. Óleo gasoso tem a forma do recipiente que a contém, logicamente, tá? Então, como que eu encho uma bexiga? Por que a bexiga expande? Porque eu estou botando um gás lá dentro e o gás vai ser a forma da bexiga. Quanto mais gás eu colocar, mais ele vai formar a forma da bexiga. Se eu colocar menos, ele fica com a forma pequena, tá? As partículas se movimentam espontaneamente e ocupam todo o volume do recipiente. Então, o gás é como se cada molequinha que quisesse sair. Quando eu encho uma bexiga, né, eu estou botando o gás lá dentro. Qual que é o gás que eu estou botando lá dentro? Oxigênio não, seria mais gás carbônico com um pouquinho de CO2, com um pouquinho de nitrogênio que está entrando. É o gás que está aqui na atmosfera. O ar, como se fosse o ar da atmosfera, eu estou colocando dentro da bexiga. E daí, a hora que essas molequinhas entram dentro da bexiga, elas começam a bater na parede e inflar a bexiga, tá? Por isso que se eu colocar muito, ela começa a bater tanto na parede da bexiga que a bexiga estoura, tá? Então, olha só, eu tenho essa... Ninguém precisa decorar todos esses nomes aqui, mas a gente começa a entender. Então, ó, eu tenho 3 estados da matéria: sólido, líquido e gás, ou vapor. O que é a diferença de vapor e gás, pessoal? Gás, quando a gente fala gás, é uma substância que já existe naturalmente na forma de gás. Por exemplo, oxigênio, o N2, quer dizer, nitrogênio gasoso, oxigênio gasoso, CO2, isso são gases. O que é um vapor? Os dois são irmãos gêmeos, tá? Gás e vapor é o irmão gêmeo. Vapor é quando eu faço essa transformação. Então, eu tenho uma substância no estado líquido, eu aqueço ela, então a água, eu aqueço ela lá no meu fogão, ela vai passar para um estado de gás. E aí eu não chamo esse cara de gás, eu chamo de vapor. Mas frequentemente a gente vai encontrar água gasosa. Água gasosa é vapor, tá? É a água que estava no estado líquido e passou para o estado de gás. Beleza? Só para a gente definir isso aqui. Então, ó, eu tenho os 3 estados da matéria. Quando eu passo de sólido para gás direto, vamos ver cada seta, ó. Ó a seta aqui, ó. Quando eu passo de sólido para gás direto, eu chamo de sublimação. O que eu quero que vocês façam agora coloquem os exemplos em cima. E como eu vou fazer nessa projeção aqui para vocês? Ó, coloquem em cima. Então, qual que é o exemplo de sublimação? Ou seja, do sólido para o gás. Esses 2 exemplos aqui, ó. A naftalina e o gelo seco. Então, logicamente, precisa fazer o desenho, né? Então, bota lá em cima, lá, como que tá aí tem um espaço aí na apostila de vocês. Coloquem lá. Naftalina, tá aqui escrito naftalina, e o gelo seco. Naftalina são umas bolinhas, é um produto químico, né, feito de naftalina, é um derivado de petróleo. O que acontece? Ele geralmente é utilizado para obstruir cheiro, ou tem um cheiro muito forte. Ah, então tem um cheiro aqui de mofo nesse lugar. O cara vai lá e joga naftalina. Se joga no banheiro também para diminuir o cheiro do banheiro. Em armários, por exemplo, de guarda-roupas, né, que é muito fechado, ou sapateira que é muito fechado, o cara joga naftalina. Ele até ajuda a matar alguns micro-organismos. E o que acontece? É uma bolinha sólida e ela não passa para o estado líquido e depois para o vapor. Ela passa direto para o vapor. O gelo seco, aquele gelo que tem lá que o sorveteiro vendia, ou você tem lugar que é muito frio, vai levar a vacina para um outro lugar, não dá para pôr gelo de geladeira, água. Tem que pôr um negócio que não vai deixar úmido ali dentro. Então bota o gelo seco. O gelo seco, pessoal, é carbono, é CO2, é gás carbônico na forma de sólido. Tá? Foi tirado tanta temperatura desse gás que ele ficou sólido. Só que a hora que você joga ele na temperatura ambiente, ou seja, está usando, tá vendo o vaporzinho aqui, ó? Ele vira gás direto. Ele não passa pelo estado líquido. Ele vira gás direto. Então anotem aí. Exemplos de
Sublimação, né? Que esse é o termo correto. Então, sólido para o gás. Sublimação. Sublimou, né? Pum! Virou um gás. Existe... Professor, Oi? pode copiar no caderno? Pode. O ideal é que você faça aí na apostila, né? Porque na apostila tem um espaço certinho aí para vocês colocarem. Mas pode pôr no caderno também, tá? Então coloca lá, sublimação, exemplos de sublimação, naftalina e gelo seco, tá? Qual que é o processo? Sólido para gás, chama sublimação, tá? Tem às vezes algum filme, algum seriado, alguma coisa, que tem como se fosse um passe de mágica, né? O cara vai fazer o outro cara sumir lá. Aí, no termo em inglês, os caras falam que ele sublimou, ou seja, ele é um sólido. Tô aqui, ó, uma pessoa. Aí vai com a varinha lá, pim, a pessoa vira uma fumacinha. E essa fumacinha é que ele virou um gás, vamos dizer assim, entre aspas. Então ele sublimou de sólido para gás, tá? Não é o termo correto, é só para dizer lá, né? Mas quimicamente é isso que acontece. Beleza? Então vamos ver o outro aqui, ó. Vamos ver agora de sólido para líquido. De sólido para líquido. Como que chama de sólido para líquido? Fusão, tá? Então, o processo de fusão é quando eu estou sólido, eu olho fisicamente, macroscopicamente, eu tenho um volume definido, ele é sólido e ele passa para líquido. Qual que é esse exemplo? Derretimento de gelo. Derretimento de um sorvete, por exemplo. Então tá lá a bola bonita do sorvete. Se eu deixar ela derreter, eu estou fazendo um processo de fusão, né? Então ele está, ó, derretendo. Simples esse, né? Então o gelo derretendo, sólido para o líquido, ó, sólido para o líquido. Às vezes não passa no líquido, o que faz? Passa direto para o vapor, aí é sublimação. Fusão, beleza? Então anota aí, escrevam aí. Não coloque só sorvete, né? Coloque derretimento de sorvete, derretimento do gelo, tá? Então é um processo de fusão. Vamos ver o outro? Vamos ver de líquido para gás? De líquido para gás, tá? Líquido para gás eu chamo de vaporização. Ó, formar vapor. Formar vapor. Então, se eu estou formando vapor, eu estava no estado líquido. Agora eu vou para o gás. E aí um exemplo disso é uma ebulição. Agora, eu quero chamar a atenção para vocês aqui, ó, que a vaporização tem dois processos. Presta atenção aqui no professor. É o único que tem dois processos, que tem dois nomes. Vaporização. Eu posso ter lentamente a água passando do estado líquido para o gás, ou seja, a roupa secando no varal. A roupa secando no varal, ela está úmida, tem água ali dentro. Se eu torcer ela assim, ó, eu vou ver que vai sair a água pingando. A água está líquida ali dentro. Só que quando eu coloco ela no varal, por vento, por conexão entre moléculas do ar e as moléculas que estão na roupa, vai ocorrer lentamente essa passagem do estado líquido para o vapor. Eu chamo de evaporação. O que é evaporação? É a passagem do estado líquido para o gás, mas lentamente. Tudo bem? Agora, se eu pego uma tigela com água e começo a esquentar essa tigela com água, ou seja, eu estou forçando o processo de vaporização, eu não chamo mais de evaporação, eu chamo de ebulição. Beleza? Então, ó, o processo de passagem do estado líquido para o vapor chama vaporização. Se eu forço essa passagem, ou seja, eu boto energia, boto para esquentar, ó, tá vendo aqui, ó, tá esquentando, e eu tenho uma mudança rápida do estado do líquido para o vapor, eu chamo de ebulição. Se isso é lentamente, eu deixei secar, ou botei um copo aqui, ó, com água aqui em cima, aqui, ó, deixei uma semana, na hora que eu vou ver, essa água sumiu. O que aconteceu? Aconteceu uma vaporização. A água estava líquida, foi embora.
com o vapor. O álcool, por exemplo, que é muito mais volátil que a água. O que é volátil? Que passa do estado líquido para o gás rapidamente. Se eu deixar um pouquinho de álcool aqui, ó, vira gás, vaporiza, tá? Beleza, pessoal? Então esse é o único que tem dois nomes para o mesmo evento. Beleza? Vamos seguir aqui, ó. Vamos agora, ó, já passamos de sólido para o gás, de sólido para o líquido e o líquido para o vapor. Agora a gente vai descer aqui, ó. Vamos passar do gás para o líquido, do gás para o líquido. Então, do gás para o líquido eu tenho dois nomes, que é a mesma coisa. Liquefação, ó, liquefação, transformar em líquido. Liquefação, transformar em líquido. Transformar quem, professor? Um gás em um líquido. Ou condensação. Condensação. Perceba o seguinte, por que eu tenho esse nome aqui que é mais fácil de lembrar, que é condensação, de condensar, de agregar. Eu tenho aqui, ó, esse cara que está em vapor, as molequinhas estão em vapor, tá espalhado, ó. Na hora que eu começo a condensar esse cara, eu vou deixando ele um pouquinho mais perto. Cada molécula vai ficando um pouquinho mais perto. Na hora que eu condenso, eu transformo ele em líquido. Líquido. Então, o processo de condensação é transformar ele no estado sólido, no estado gasoso, mais próximo para o estado líquido. Então, um exemplo disso aqui, ó, é o vapor que está subindo. Botei uma água aqui, ou seja, tem uma lagoa, tem uma tigela com água, eu tenho a roupa, por exemplo, secando, ela vai evaporando, ela está na forma de gás, ela evapora, a hora que chega lá em cima, a 2, 3 quilômetros, ela condensa. O que é condensar? Formar nuvens. O que são as nuvens? As nuvens são vapor de água condensado. Depois ela cai pra gente. Aí ela tem uma massa, né? Quanto mais pesado uma nuvem, ela começa a cair e chover, tá? Um outro exemplo, quando a gente pega uma garrafa muito gelada, pessoal, uma garrafa d'água, por exemplo, e deixa a garrafa tá limpinha, cristalina. Quando a gente deixa em cima da mesa essa garrafa aqui, ó, o que acontece? Algumas bolinhas de água vão ser formadas aqui na superfície desse material. O que é essa água que está aqui? É o vapor de água que estava aqui no ambiente. Só que eu não estou vendo ele está na forma de gás. Na hora que eu coloco uma superfície gelada, ela vem e condensa. E aí eu vou explicar para vocês. Conforme eu vou passando desse estado, eu estou absorvendo energia. Conforme eu vou passar para esse estado, eu estou liberando energia ou calor. Mas presta atenção até aqui que a gente já vai finalizar essa ideia. Por que ela condensa aqui, ó? Porque aqui eu tenho uma liberação de energia. As moléculas no estado sólido, ela tem uma energia pequena. No estado líquido, ela tem uma energia de agitação um pouquinho maior. E no gás, ela tem muita energia. Ela tá doidona, ela tá correndo para um lado e para o outro. Quando eu tenho aqui, ó, liberação de energia, eu tiro energia dela. Por isso que ela condensa aqui, ó. Ela vai condensar aqui, tá? Então, vamos mandar mais uma aqui, ó. Isso aqui, ó, de gás para sólido. De gás para sólido. É o mesmo nome, só que é ressublimação. Antigamente o pessoal chamava de sublimação também. Mas aí eu tinha que definir, é de gás para sólido ou de sólido para gás. No caso aqui, a ressublimação é do gás para o sólido. Um exemplo disso aqui, ó, tá? Então coloque aí aquela formação de cristais de gelo na janela, né? Geralmente isso acontece em avião. Quem já viu isso aqui em avião? Quando o avião começa a subir, tem algumas partículas de água aqui, daqui a pouco você vê ele cristalizando, assim, como se fosse do filme do Frozen mesmo, né? A água vai cristalizando. Eu tinha um vapor, eu não tô vendo a água, não tá líquida, ela não tá escorrendo ali, não tem nada. E de repente ela começa a formar uns cristalzinhos, ou seja, era um vapor de água que já começou a formar um sólido. A gente vê muito isso em filme, né? Mas no avião acontece isso aqui também, tá?
Eu já observei isso. Não é muito difícil de acontecer. Então você vê uns cristalzinhos, aí vai formando aquele formato pontiagudo da água. Um outro exemplo, pessoal, é a fuligem. Então coloque aqui, ó, congelamento na janela do avião. Aí você vai lembrar que é o vapor de água que está ali, o vapor de água que vai cristalizar rapidamente. O outro exemplo aqui, ó, é a fuligem. Então, quando eu tenho uma fogueira, tá subindo uma fumacinha, essa fumacinha praticamente ela tem vapor de água e CO2. Esse CO2, quando encontra uma superfície mais gelada, ou seja, uma superfície fria, ele bate e condensa. E aí forma aquela película preta. Isso tem muito dentro de chaminé, dentro de churrasqueira. Oi? O que tá escrito aqui sobre lareira e que é do lado do avião? Esse aqui do lado do avião? Não, do lado do avião você escreve formação de cristais na janela do avião. Aí você vai lembrar dessa figurinha aqui. Tá bom. Tá? E aqui é uma lareira, né? É uma churrasqueira. Então é a fuligem. Então coloque aqui, formação de fuligem. Essa formação de fuligem vai subindo esse CO2, ele está em gás, ó, tá gás. A hora que ele encontra uma superfície geladinha, ele para ali. E aí a hora que ele para, ele vai formando aquela película preta. É a fuligem. Fuligem era algo que foi gás, foi volatilizado e depois ele encontrou uma superfície e ficou sólido novamente. Então aquilo ali você está vendo agora. A fuligem você não via aqui, ó. A fuligem você não vê. Esse branquinho aqui, ó, é vapor d'água, tá? Vapor d'água você vê. Lembrando, quanto mais, se a gente vai fazer um churrasco, por exemplo, ou vai queimar uma madeira, se essa madeira tá seca, você quase não vê fumaça. Se essa madeira está úmida ou você colocou muita folha para queimar, por exemplo, né? Quem já deu fim a algumas folhas secas que estavam lá no quintal, vou pôr aqui para queimar. O que acontece? Você tem muita água ali dentro, então fica aquela fumaçona branca. Aquela fumaçona branca é vapor de água. É como se fossem as nuvens, tá, pessoal? É muito parecido. Então, muito vapor de água condensado no mesmo espaço, eu tenho a nuvem. Tem essa parte branca aqui, ó. E aí, vamos lá. O nosso último aqui, ó, de líquido para sólido. Facinho, né? De líquido para sólido, eu tenho uma solidificação. Olha lá, solidificação, muito simples. A água sendo congelada lá no meu congelador, eu boto uma água líquida no formato de um cubinho dentro de um sisteminha, e aí a hora que eu boto isso no meu refrigerador, ele vai ficar sólido. Um outro exemplo também é a fundição de ferro, pessoal. Olha só, isso aqui, ó, é o ferro fundido, um ferro na forma de líquido. Quando eu jogo isso aqui numa forma, poderia até ser uma forminha de gelo, eu faço uma peça de ferro, tá? Ele vai solidificar depois. Por quê? Porque vai perdendo energia, ó, vai liberando essa energia e aí eu tenho uma solidificação. Beleza? Então coloquem aí, formação de gelo e fundição ou fusão do ferro. E aí, pessoal, eu tenho dois nomes aqui em cima, aqui, ó, que eu quero chamar a atenção para vocês. A absorção de calor, ou seja, para passar do estado sólido para o vapor, eu preciso ganhar energia. Esse sistema aqui, ó, precisa ganhar energia, não é? Ó, ele está ganhando energia passando para vapor. Ele está ganhando energia, está passando para evaporação. Ele está ganhando energia e está derretendo. Ele está ganhando energia e está passando do estado sólido para o gás. Então, daqui para cá, eu absorvo energia. Eu tenho que ganhar energia. Como que eu faço isso? Fornecendo temperatura. Então, escrevam aí, ó, fornecimento ou forneço em temperatura. O que é? Eu preciso esquentar esse cara. A temperatura precisa subir. E aí a gente começa a interpretar a temperatura como energia. Eu boto energia nesse cara. Não é energia elétrica, é energia na forma de calor. Boto calor para esse cara, senão ele não vai passar.
Será que a roupa seca no varal num dia muito, muito frio? Ela pode até secar, mas a temperatura está baixa, está lá 5 graus. Isso aqui vai ficar 2, 3 dias e não vai secar a roupa. Ela vai estar secando, mas muito lentamente. E num dia que está 40 graus, 10 minutos seca essa roupa aqui, tá? Por quê? Porque eu preciso fornecer energia. Essa absorção de energia é esses caras absorvendo energia. E aí, quando eu falo que um sistema está absorvendo energia, eu dou um nome para esse cara, que eu chamo de reações endotérmicas. Faça o seguinte aqui, ó, que o professor vai pedir. Escreva endotérmica e esse em aqui, ó, bota uma setinha em cima e escrevam de entrar. Precisa entrar energia, precisa entrar temperatura, senão o negócio não acontece. Ou acontece, mas muito, muito, muito lentamente, tá? Então, ó, essas reações que precisam entrar energia chama-se endotérmico. E o contrário é verdadeiro. Para as reações daqui para cá acontecer, ó, do gás para o sólido ou do gás para o líquido, eu preciso fazer o quê? Eu preciso retirar a temperatura, eu preciso retirar energia desse sistema, o que eu quero transformar. Se eu quero pegar um gás e transformar ele em líquido, eu preciso retirar a energia. Como que eu chamo disso? Ó? Exotérmico. Exotérmico. Agora, lembra desse ex aqui, ó? Ex é, ó, tirar, cair fora. Ah, o ex-namorado. Ex-namorada. Foi embora, saiu. Eu preciso sair com essa temperatura, eu preciso sair com essa energia. Então, toda vez que alguém falar, ah, esse sistema aqui, essa reação é exo, sair. Algo saiu de dentro. Nesse caso aqui é a nossa temperatura. Então, daqui para cá, eu retiro do sistema, ó, retiro energia, tá? Isso não é verdade? Ó, a água tá líquida aqui, ó. Ela tem uma quantidade de energia. As molequinhas estão ali, ó, surfando ali, ó. Elas estão fluídas. A hora que eu boto no freezer, o freezer começa a tirar a energia dessa molécula. Ela começa, ó, e ela agrega. E aí ela forma um cristal. Aí ela fica paradinha. Eu formei um gelo. Se eu quero pegar esse gelo e transformar ela em água, o que eu faço? Eu boto esse gelo na temperatura ambiente. Daí, na hora que eu boto na temperatura ambiente, o que eu faço? Eu libero essa energia. Tá? Beleza, pessoal? 563. Identifique cada uma das mudanças de estado físico da água mostradas nas fotografias, como evaporação, ebulição ou condensação. Bom, primeira coisa que eu quero que vocês façam é já identifique que evaporação e ebulição é o mesmo estado da matéria. Qual que é o estado da matéria? O processo que eu passo de líquido para gás, que eu chamo de, tá aqui, ó, vaporização. Então aqui não são dois, tá? É um único. É o único, né? Que tem, lembra lá que eu mostrei? É o único que tem duas vertentes. Evaporação, quando o processo de vaporização é mais lento, e ebulição, quando o processo de vaporização é forçado, como tá aqui, ó, como tá esquentando uma panela aqui. Então fica simples, né? Vamos ver qual que é vaporização e qual que é condensação. Olha lá. Peças de roupas molhadas secam quando penduradas no varal. Evaporação. Muito, muito, muito simples. Após um banho quente, o espelho do banheiro fica recoberto por água. Olha só. Tomou banho quente, o vapor de água do chuveiro começa a sair. A hora que ela encontra uma superfície mais fria do que a molécula de água, o que ela vai fazer? Ela bate e condensa. Então ela era gás, ela volta a ser líquida. E aí dá toda uma embaçada aqui no vidro do banheiro. Então esse é um processo de
condensação. O que é condensar a água? Esse processo de embaçamento de um espelho, ou até mesmo do azulejo que a gente vê, ou qualquer superfície que tem no banheiro, quando tá se toma um banho quente, a água que estava vaporizada, né, que deixou o banheiro todo branco, ela bate nessa superfície e volta a ser água líquida. Então esse é um processo de condensação muito comum, acontece com todos nós. E o terceiro aqui, ó, a água em uma panela ferve após um período de aquecimento sobre a chama de um fogão. Então eu estou secando arroz aqui, né? O arroz precisa secar essa água daqui. Então essa água que está aqui, ela passando do estado líquido para o gás, eu chamo de um processo de vaporização ou especificamente uma ebulição, tá? Então ebulição. Então esses dois aqui, se vocês quiserem colocar aí, eles são processos de vaporização, né? Numa classificação de evaporação e ebulição. E o próximo aqui, ó, que a gente já falou, ó, o vapor de água presente na atmosfera forma as nuvens que são responsáveis pela chuva, né? Então é uma condensação. Então o vapor começa a subir, aí ela encontra alguma partícula de poeira, encontra um outro agregado de nuvens e ela começa a colar lá, né? Ela começa a ficar naquela região. Aí eu vou formando essas nuvens aqui, ó, essas nuvens. Beleza? Então o processo de produção de nuvens é a condensação. Beleza? Vamos para o próximo? Olha esse desenho bacana aqui na página 563, né? Uma tirinha aí do Maurício de Souza, né? Ó, note que a nuvenzinha é mera representação do estado físico da água, no qual ela não é visível. Considerando a sequência dos quadrinhos, quais os nomes das mudanças de estado físico que ocorrem com a água? Então, olha só, eu tenho um bloco de gelo. Qual que é o processo que está ocorrendo aqui, ó? Uma fusão, né? Ó, fusão. Tá? E aí no segundo quadrinho já está na forma líquida, quer dizer, fusão, né? Muito facinho, ó. Daqui para cá eu tenho um processo que eu chamo de fusão, e aí ele ficou toda uma pocinha da água aqui, e aí daqui para cá, ó, então formou uma interpretação dos quadrinhos, né? Daqui para cá formou uma nuvenzinha, ou seja, vaporizou, né? Vaporizou num processo de evaporação. Então chama atenção para vocês, vaporização é o nome da mudança de estado. Vaporização pode ser dois. Evaporação são processos lentos, né? Quanto tempo essa aguinha ficou aqui para virar vapor é um processo lento, que eu chamo de evaporação. E se eu viesse aqui, botasse energia, esquentasse esse cara aqui de uma forma violenta, eu teria um processo de ebulição. Mas não, aqui é um processo de vaporização ou evaporação, tá? Poderia colocar os dois termos aí. E aí ele brinca, né? O Cascão fala, não adianta, você não agrada de jeito nenhum. Ou seja, o Cascão sabe que uma nuvem é uma condensação de água líquida, né? Por isso que ele brinca aqui. Então vocês podem pôr aí embaixo, né? Nas duas linhas que tem, esse sistema aqui, né? Numera o quadrinho 1, 2, 3 e 4. Então de 1 para o 2 é a fusão e de 2 para 3 é a vaporização. Tudo bem? Ó, esse aqui já conta uma história bacana. Ele já está lá na página 564. Ele diz o seguinte, ó. Durante o ciclo da água, a evaporação forma massas de ar úmido que, quando resfriadas, originam as nuvens, tá? Então, é isso que acontece. Ela forma uma massa de ar que começa a subir, um ar quente. A hora que ele encontra uma superfície que é a própria nuvem, ou poeira, ou poluição, ela condensa. Ela condensa lá na forma de gás ali, né? Ela vai precipitar depois. A água então volta à terra na forma de chuva, alimentando as fontes subterrâneas de água, que são os lençóis freáticos, rios, lagos, entre outros.
antes de evaporar novamente, fechando o ciclo. Então esse é o ciclo da água. A água, quando cai sob forma de chuva, dissolve os gases presentes no ar, oxigênio, nitrogênio e também dióxido de carbono. Então esses, pessoal, são os 3 principais gases da atmosfera. O2, bota aí O2 em cima aqui, ó. O2, ó, é o oxigênio, o O, e depois um 2 embaixo. Nitrogênio, um N e um 2 embaixo, nitrogênio. E também dióxido de carbono. Dióxido de carbono é CO2. CO2. Bota em cima desse. E aí, a hora que ele fala que quando a chuva desce, ela vai passar, né? Vai passar nessa atmosfera nossa aqui, ó. E aqui eu tenho bastante gás. E aí ele fala que vai dissolver a água, formando um ácido carbônico. Por isso que o pH da chuva é ácido. Eu vou explicar isso para vocês, mas fique tranquilo. Assim, toda a chuva é ligeiramente ácido. Nas regiões onde o ar é poluído, existem outras substâncias, como o óxido de nitrogênio e o óxido de enxofre. Lembra que eu falei para vocês em aula, quando a gente estava estudando a química, que quando eu utilizo muito derivados de petróleo, eu tenho uma substância lá dentro, eu tenho um átomo lá dentro, que é o átomo de enxofre. Esse enxofre, se ele for queimado, por exemplo, tem uma gasolina, que é a derivada de petróleo. Se essa gasolina é queimada e tem muito enxofre, esse enxofre forma um gás. E esse gás lá em cima, lá na atmosfera, junto com a nuvem, ele forma um ácido. E aí a hora que eu faço chover, né, essa chuva desce, carreia, né, ou seja, traz para a minha superfície essa quantidade de ácido. Eu tenho a famosa chuva ácida, tá? Então o pH da minha chuva reduz pra caramba. Aí eu queimo vegetação, eu queimo estátuas, eu queimo piso, porque é uma chuva ácida. Chuva ácida em função de poluição, tá? Quando a água da chuva penetra no solo, ela dissolve sais minerais nas rochas, carregando até o mar. O acúmulo desses sais por milhões e milhões de anos tornou os oceanos salgados, tornou o oceano da Terra salgado. Então observe o ciclo aí, né? Então tá aqui o ciclo. Ele conta tudo uma historinha, pessoal. Essa historinha aqui é para conhecimento de vocês, tá? Parece, professor, mas eu não entendi muita coisa aqui. Mas vão lendo, leiam junto, acompanhem, que daqui vocês tiram algumas informações que vocês vão usar mais à frente. O que ele quer aqui na realidade é o assunto que a gente está trabalhando. Qual é o nome da mudança de estado que ocorre no processo 5? Processo 5 é esse aqui, ó. Ó, eu vou ler aqui para vocês, eu não consigo ler no computador, eu vou ler na apostila, ó. Aquecida pelo sol, a água dos oceanos, lagos e rios evapora. É o que? É a vaporização, mais conhecida como evaporação. Então, coloque aí, vaporização, entre parênteses, evaporação. Tudo bem? Vamos ver o B? Qual é o nome da mudança de estado que ocorre na formação de nuvens? Olha, qual é o nome? Então, eu estou formando nuvem aqui, ó. Essa água está subindo, subindo. Quando encontra alguma poluição, quando encontra algumas partículas, uma própria nuvem, ela faz o quê? Condensa. Vamos lá. Qual é o nome da mudança de estados das nuvens? Então é facinho, né? Aqui, ó, seria esse 7 aqui, ó, né? Então puxa uma setinha nele aí, ó, e bota como 7, né? Então deixa eu ler aqui, ó. As nuvens se formam à medida que o vapor da água se resfria e se condensa. Já tá falando lá, ó, condensa, sob a forma de pequeníssimas gotas de água. Então o que são as nuvens? Água condensada. Pequeníssimas gotículas de água. A hora que elas criam um peso grande, elas caem na forma de água líquida, aí é a famosa chuva. A passagem de 7 é um processo endotérmico ou exotérmico? Então, olha lá a pergunta, a condensação é um processo endotérmico ou exotérmico? Ou seja, a condensação, que é esse 7, eu preciso ganhar energia ou
libera-se a energia da água, na realidade, da forma de gás para líquido. Eu ganho ou perco energia? Na realidade, eu perco essa energia, eu libero essa energia. Então, é um processo exotérmico. Então, coloque essa resposta certinha aí, ó. Que aí a gente vai se familiarizando com esse termo, né? Exo, libera. Ó, lembra do ex-namorado, ex-namorada, liberou, sai fora, né? Liberou esse cara. Exotérmico, tá? Ex-marido, liberou. Ex-mulher, liberou. O cara saiu, foi para outra, partiu para outra, tá? Então liberou energia, exotérmico. Beleza? Vamos ver se a gente consegue resolver mais um aqui para a gente estar finalizando a nossa aula. Aqui, ó. Esse aqui que começa a falar lá no início, que ele fala, ó, por que o milho vira pipoca, né? Um milho de pipoca, existem dois tipos de milho, tá, pessoal? O milho que se faz pipoca é o mesmo grão, e o milho que não se faz pipoca, que você pode usar para conserva, para comer. O milho daquela espiga não é o milho que se faz pipoca. E aí eu vou explicar para vocês por quê. Então, se você pegar aquele milho que tirou da espiga de milho, vou tentar fazer pipoca. Você não consegue fazer pipoca com aquilo lá, tá? Então, um milho de pipoca, ao estourar, ocorreu mudanças de estado físico da água, que passou do... Então, olha só, como que a gente faz o milho de pipoca. Existem dois tipos de milho, o milho que tem muita água e o milho que tem pouquíssima água. Então tá aqui um grão de milho, esses dois milhos. Então esse aqui é o milho normal e esse aqui é o milho pipoca. O que é o milho pipoca? Coloque aqui, ó, milho pipoca. Bota uma setinha aqui onde o professor tá puxando, ó. Coloque assim, milho pipoca. Muita água. Ele tem mais água do que o outro. E aí, o que acontece? Não é somente isso, né? Mas essa é a principal característica. Quando eu boto esse cara na panela, esse milho que tem muita água, ele começa a receber energia. Vai recebendo energia. O que vai acontecer? Essa água que estava no estado líquido, ela quer virar vapor. E na hora que ela quer virar vapor, ela rompe essa paredinha do milho aqui, ó, da semente do milho, ela rompe e o amido que estava ali dentro, porque o milho tem muito amido, o amido é como se fosse um carboidrato, ele explode junto e aí ele forma aquela massa branca, tá? Então o processo que ocorre aqui, ó, é esse, o estado líquido para o vapor. Por que não acontece nesse cara aqui, ó? Porque ele tem pouca água. Na hora que ele tem pouca água, ele não ferve. Ele não dá tempo dele explodir, da pipoca explodir. Porque o estado líquido para o vapor é muito rápido. É como se ele sofresse uma... Qual que é o processo que ocorre aqui, ó? É uma evaporação ou uma ebulição? Pode até colocar aqui, ó. É uma ebulição. Eu passo rapidamente o estado líquido para o vapor. Só que daí na hora que essa água quer sair, tem muito amido lá, esse amido explode junto e forma essa pipoquinha aqui, ó. Então por isso que eu não posso fazer com qualquer milho. Pessoal, eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês.